Abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo é o capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 14. Deuteronômio 6, do 1 ao 14. Por favor, presta bem atenção na leitura do texto bíblico. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve, o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas, que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens, que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido, até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente em nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas. Amém. Versículo 3 diz assim: Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Amém. Senhor, fala conosco. Dá-nos a alegria e o gozo de termos lançadas as sementes da tua palavra lá dentro do nosso coração nessa noite. Nós te pedimos isto para a tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: minha família está em perigo. Minha família está em perigo. Nós vivemos tempos de incertezas e de preocupações. Foi feita uma pesquisa recente pela Ipsos, perguntando às pessoas, a grandes líderes, quais eram os maiores medos do mundo. Vejam só o resultado. 43% das pessoas disseram que é a inflação. Pobreza e desigualdade social, 32%. Desemprego, 27%. E corrupção, 25%. Essas preocupações, elas refletem a angústia generalizada. Não eram muito diferentes da angústia que estava no coração da nação de Israel momentos antes de entrarem na Terra Prometida.
Canaã. Assim estava apreensivo nos dias de hoje, nós também nos encontramos apreensivos. O que acontecerá? Como estará a minha família, meus filhos, meus netos? Quando nós partirmos, como que eles ficarão? São preocupações lícitas. O que mais preocupa você hoje? O que mais tem tomado lugar no teu coração como preocupação hoje? Deus tem princípios eternos na sua palavra para que uma nação como Israel, que estava sendo formada, pudesse entrar na terra prometida, se organizar e viver bem. E o primeiro ensinamento que Moisés passa a esse povo diz respeito à família. As famílias. Quais são esses princípios? Porque eles podem nortear a tua vida e a minha vida, a vida dos nossos filhos e também dos nossos netos. Primeiro deles, que eu quero destacar nesta noite, amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Pais, avós e responsáveis têm a responsabilidade de transmitir a seus filhos e netos os conceitos de como amar a Deus. Sim, pais, avós e responsáveis têm a responsabilidade de ensinar aos seus filhos e netos como amar a Deus do jeitinho que Deus pede. Foi isso que Moisés falou para aquele povo. Isso é feito por meio de um temor saudável, gente. Um ouvido sensível à voz de Deus. Olha, se você não tem isso como prática diária na tua vida, não espere que teus filhos tenham e não espere que os seus netos os tenham. É preciso levar Deus a sério. Ser obediente à voz de Deus, à palavra de Deus e à vontade de Deus. Verdadeiramente temer a Deus. Isso impressionará filhos e netos. Desafiará eles a amarem a Deus. Como entender esse negócio do temor de Deus? Eu quero contar aqui uma história que vai ajudar a ilustrar bem isso. Temer é reverenciar, é respeitar, é zelar. Vejam, alguns jovens estavam em uma festa e num dado momento, já tarde da noite, alguns jovens falaram, olha, vamos para uma balada? Aí outros falam, vamos para a balada. E no meio deles uma menina, uma jovem, ela falou assim, olha, eu não vou, falou para o namorado dela. Eu gostaria que vocês me deixassem em casa. E aí, a hora que eles estavam levando-a para casa, uma outra menina, uma outra adolescente falou assim, você não vai porque você está com medo do papai, né? E ela falou, olha, eu não tenho medo do meu pai, mas eu tenho sim medo de desapontá-lo. Eu tenho medo de envergonhá-lo. Eu tenho medo de decepcionar meu pai. Isso é temor. É diferente de medo. É desejar fazer a coisa certa para agradar a Deus. Quando você está fazendo um negócio, quando você está namorando, quando você está no seu relacionamento de casal, quando você está cuidando de filhos e netos. É ter temor de decepcionar, de envergonhar a Deus. Pais e mães, se vocês não... Aqui nós temos casais jovens, temos pais, temos mães, avós. Se vocês não amam a Deus de todo o coração, não levam a Deus a sério, provavelmente seus filhos e netos também não vão levar. Segundo lugar, amar a Deus de todo o coração deve ser traduzido por prática. E para isso devemos guardar a palavra de Deus sempre no coração. O texto nos diz assim no versículo 6: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Moisés encorajou os pais a guardarem a palavra de Deus no coração. Quais os pais que não desejam ver os seus filhos crescerem saudáveis, crescerem também, estudarem ou se prepararem para alguma profissão?
e serem bem-sucedidos. Eu creio que todos desejam isso. Talvez a maior angústia de pais responsáveis seja a segurança e o bem-estar dos filhos. Não é possível eu morar aqui em Campo Grande e ter uma filha morando em outro lugar e não saber se ela está bem, se ela está tendo com o que se alimentar, se ela está bem no seu relacionamento conjugal. E eu acho que isso é normal para todos os pais. Desejo de ver os filhos realizados, tendo o suficiente, o necessário. Agora, 3 perguntas aqui dentro desse versículo. Por que guardar? Não é possível amar o Pai sem conhecer a vontade do Pai, sem conhecer o jeito do Pai, sem saber como o Pai é. A palavra de Deus é o nosso Pai Celestial falando conosco. A Bíblia aberta e lida com reverência é Deus falando aos nossos ouvidos. Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Agora, por que guardar no coração? Porque é o nosso cofre mais importante. É o lugar mais importante dentro da gente. Davi sabia disso, ele disse assim, ó, guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Deus precisa estar em primeiro lugar na tua vida, na minha vida. Pastor, mas olha, eu creio num único Deus. Ótimo. Mas se esse único Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida em relação a tudo que você faz, você está cometendo um grave engano. É preciso guardar a palavra de Deus no coração para colocar ele realmente em primeiro lugar. No lugar mais importante. Quando você está lá no teu consultório, quando você está lá na tua empresa, quando você está trabalhando onde você trabalha. Deus tem que realmente ocupar o primeiro lugar. Mas o texto ainda diz que além de guardar, tem que ser no coração e tem que ser para sempre. Por que sempre? Todos os dias, em todos os momentos, nós precisamos de segurança nos passos que nós damos em nossas vidas. Imagina vocês fazendo uma viagem de avião. E aí, na hora que você vai lá no balcão fazer o seu check-in, a moça da agência fala assim, por gentileza, você gostaria que em qual momento da viagem você tivesse segurança? Eu creio que você vai responder, desde o momento que eu entrar nesse avião até a hora que eu descer dele. É por isso que você tem que guardar sempre a palavra de Deus no teu coração. Não pode ser só na hora de uma cerimônia de casamento. Não pode ser só na hora de uma cerimônia de batismo. Não pode ser somente na hora de agradecer a Deus por um carro novo que você comprou. Tem que ser sempre. É quando você fala, é quando você faz, é quando você anda, é quando você decide, é quando você está numa festa, é quando você está em todos os lugares. Sempre. Exercite a palavra de Deus. É igual uma academia de ginástica, gente. Tem que ter frequência e sequência. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que estar junto com o povo de Deus, você tem que crescer, se desenvolver. Imagina, você fala para alguém, olha, já tem 1 ano que eu estou na academia, e aí a pessoa olha para você e você está igual o pastor aqui, assim, com mais ou menos 110 quilos. Alguma coisa está errada nessa academia. A mesma coisa na vida cristã. Não se trata de um cristianismo limitado aos cultos de domingo, mas efetivo todos os dias da semana. Além da advertência, cuidado para não endeusar a prosperidade e esquecer a Deus. Cuidado para não colocar a prosperidade no lugar da tua vida, que é o lugar de Deus. Prosperidade aqui eu estou me referindo a uma estabilidade de vida, não necessariamente riquezas materiais somente. Deus sempre deseja abençoar o povo dele, gente. Sempre. Olha só,
Versículo 3 do texto que lemos: e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor. A terra que mana leite e mel é uma expressão para falar sobre riquezas, para falar sobre abundância mesmo. Canaã era sinônimo de fartura e riquezas. Deus quer o povo dele bem. Deus quer o povo dele rico no sentido de ter toda a sua necessidade suprida. Deus não quer impedir nossa prosperidade. Tudo pertence a Deus. Todas as coisas que vemos, tudo aquilo que o homem cria, tudo aquilo que o homem produz, fabrica, tudo pertence a Deus. Em Apocalipse fica evidenciado o que significam as riquezas materiais para Deus. Lá está escrito que na Nova Jerusalém Celestial as ruas serão de... Quem se lembra? Feitas com que material? Ouro! É para pisar. Então aí a gente entende o que significa riqueza material na concepção divina. Ouro é para pisar, gente. Paredes com diamantes, com pedras preciosas, é esse o significado de riqueza material para Deus. Então ele quer que o povo dele seja próspero, mas que coloque a prosperidade na ordem certa. Ele deseja que tenhamos segurança na fé. Eu tenho conhecido pessoas na igreja que elas começam na igreja, têm suas vidas transformadas, elas melhoram a sua vida no trabalho, começam a ganhar mais dinheiro e começam a colocar o dinheiro numa posição que não deveria ficar. Olha, Jesus, ele falou de muitos deuses, mas ele nunca usou um com a letra maiúscula. Somente um. Mamon. Dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é capaz de te hipnotizar, de te enganar. Tanto o desejo pelo dinheiro como o apego demasiado ao dinheiro. O alerta de Moisés era: cuidem para não me esquecer. Vocês vão passar para Canaã, vocês vão encontrar casas, propriedades prósperas, vinhas, oliveiras, coisas que vocês não fizeram nada. Mas quando vocês estiverem ali, comerem até se saciar, cuidem para não me esquecer. Seja grato e abençoador, ou melhor, grato ao abençoador e não à bênção. Toda vez que você entrar num carro gostoso de dirigir seu, seja ele zero ou seja ele usado, seja grato a Deus. Toda vez que você na tua casa tem alguma coisa lá que você conseguiu comprar, glória a Deus, seja um celular, uma televisão, não sei. Seja grato a Deus, é Ele que te abençoa. Deus é o provedor, não a provisão. A provisão é importante para o uso que ela tem. Jesus foi quem nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos saída. Foi Jesus. Ele é a fonte de tudo que nos cerca. Veja o que está escrito em João 1, do 1 ao 4. No princípio, aquele que é a palavra, Jesus, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, tudo que você vê, tudo que eu vejo. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Jesus é o provedor, Jesus é a fonte de todo bem. Nossos desejos por dinheiro, riqueza, prosperidade são lícitos, desde que eles sejam colocados na ordem certa. Quanto a tua segurança está apoiada na tua vida financeira? Algumas pessoas só conseguem ficar bem se olharem no final da noite o seu saldo, suas aplicações financeiras e ver que elas estão lá. Quanto que a tua vida está baseada na tua situação financeira? Eu vou dar 3 passos aqui que garantem segurança ao ser humano que crê em Deus. Primeiro, seja uma pessoa generosa todos os dias com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua atenção, fora de casa e dentro de casa. Segundo passo, seja uma pessoa grata com Deus e com os meios que Deus usa para te abençoar.
A empresa que você trabalha, o, o, o estudo que você pode realizar, todas as coisas. Terceiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar mesmo, de fato. Ele não pode ser apenas o único, como eu já disse. Ele tem que estar em primeiro lugar. Isso tem que ser verdade, porque ele sabe. Deus ordena para que desfrutemos das bênçãos e das alegrias, mas devemos ser cautelosos para que coisas não nos afastem de Deus. Que legado você quer deixar para os seus filhos? Que legado você quer deixar para os seus netos? Legado é alguma coisa diferente de dinheiro, diferente de herança. Legado é assim, você tira tudo que os seus filhos têm, tudo que os seus netos têm, até a roupa. O que ficou nele? Quais foram os princípios que vale a pena viver e morrer por eles? Que legado você quer deixar para os seus filhos? Se o seu desejo sincero do coração é ver seus filhos e netos bem, vivendo em segurança e tendo o suficiente, ame a Deus de todo o teu coração, guarde a palavra de Deus sempre no teu coração e cuidado para não endeusar a prosperidade e esquecer o Senhor. Isto aconteceu com uma nação inteira. Israel se desviou muito por causa destas coisas. Que Deus abençoe minha vida e a sua. Que a nossa vida seja de verdade. Porque Deus tem muitas bênçãos para nós, mas a gente tem que ouvir e obedecer. Vamos orar? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, graças te damos, porque estamos no melhor lugar que poderíamos nesta hora, na tua presença. Graças te damos, porque somos chamados povo do Senhor, assim como a nação de Israel sempre foi. Graças te damos, porque a tua graça repousa sobre nossas vidas. Queremos suplicar nesta noite que o Senhor nos dê condições de vivermos uma vida verdadeira de serviço ao Senhor. Ajude-nos, ó meu Deus, a amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Ajuda-nos, ó Pai, a guardarmos a tua palavra sempre dentro de nossos corações. Meu Deus, não deixe-nos ser hipnotizados ou enganados por prosperidade financeira, por fama ou qualquer coisa semelhante. Jamais admita e permita que em nossas vidas nós coloquemos outras coisas no lugar do Senhor. Abençoa esta igreja aqui em Campo Grande e onde nossa voz chegar, para derramar a bênção do Senhor sobre pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.